Amados irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Alegria mais uma vez nós podermos estar aqui nesta noite com o intuito de adorarmos ao Senhor, de prostrarmos-nos ao seu santo nome e dizer do prazer que nós temos, irmãos, de podermos nesta noite rever cada um dos irmãos, né? Nós temos dito que esses últimos dias nós temos experimentado um misto de sentimentos que eu creio que é comum à minha pessoa, mas também ao reverendo Altino, porque nós estamos naqueles últimos dias nos despedindo das nossas igrejas atuais que nós pastoreamos e ao mesmo tempo estamos nos preparando para assumir um novo compromisso, né, um novo desafio. E a cada dia que se aproxima, os dias vão encurtando, se encurtando e nós começamos a sentir mais próximo, né? Eu creio que a igreja também tem sentido desse jeito também, mas faz parte da nossa caminhada, né? E louvamos a Deus porque Ele é o Deus de maravilhas, Ele é o Deus de fato que faz maravilhas, que nos alcança e que alcança o seu povo. E temos certeza, temos plena convicção de que o Senhor está nesse processo, está conduzindo todas as coisas e nós podemos descansar na sua santa e maravilhosa vontade. Estou esta noite com a minha esposa, os irmãos já conhecem, está aqui desse lado, a dona Edna, que me acompanha, e louvo a Deus por sua vida. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus comigo nos Salmos. Eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite no Salmo 23, Salmo 23. Salmo 23, abra sua Bíblia. Salmo 23. Eu lerei, os irmãos acompanham em silêncio. Peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, porque nós vamos expor o texto da palavra de Deus. Salmo 23, que tem como título: O Senhor é o meu pastor. Salmo de Davi. Nos diz assim a palavra de Deus, irmãos: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Deus amado e bendito, nós estamos, ó Deus, diante da tua palavra. E nós, ó Deus, nos sentimos necessitados, ó Deus, de ouvirmos a tua voz, de sermos exortados, de sermos, ó Deus, trabalhados pelo Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que a tua santa, perfeita, inerrante e suficiente palavra tem a função de fazer isso, de trabalhar, ó Deus, o nosso coração. Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau e nos guia pelas veredas eternas. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada, os resquícios da velha natureza, para que possamos, ó Deus, te servir em espírito e em verdade. E que a palavra do Senhor nesta noite, mais uma vez, ó Deus, encontre guarida nos nossos corações. Que possamos ser transformados e dizer, como o mesmo salmista disse: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Que seja assim, ó Deus, em nossa vida nesta noite, que o teu Santo Espírito aplique, ó Deus, essa palavra às nossas vidas, à vida de cada um de nós nesta noite. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conta-se que certa feita um poeta foi convidado para ler este salmo em forma de poesia numa solenidade. Ele se preparou, logicamente, para esse momento e naquele instante, naquela cerimônia, ele toma a frente e ele lê e ele declama esse salmo, o Salmo 23.
A história nos diz que ele impostou a sua voz. Ele utilizou-se das melhores técnicas para ler com grande estilo. E a plateia, conta-se a história que a plateia comovida o aplaudiu de pé. Logo em seguida, para sua surpresa, um ancião pede a palavra e lê o mesmo salmo. Ele o recita pausadamente. A multidão para. E ali acontece um grande quebrantamento. Ouvem-se choros, soluços. Ninguém aplaude, mas todos foram tocados pela palavra de Deus. O jovem poeta, impressionado com aquilo que acabara de ver, com aquilo que acabara de contemplar, de presenciar, levanta-se e questiona aquele ancião. E ele lhe pergunta: o que há em você que não há em mim? Aquele ancião, calmamente, olha para aquele jovem e lhe diz: meu jovem, você conhece o salmo do pastor. Eu, porém, conheço o pastor do salmo. E por isso, houve, irmãos, aquele quebrantamento, porque aquele homem possuía uma comunhão com o Senhor, ele possuía uma intimidade com Deus, de tal sorte que ao falar, ele expressava não apenas uma leitura, não apenas uma técnica de leitura, de impostação de voz, mas ele levou aquelas pessoas parte da comunhão e da convivência, do conhecimento que ele tinha do Senhor. Irmãos, este é um dos salmos e um dos muitos e belos salmos conhecidos, escritos pelo salmista Davi. Talvez o Salmo 23, juntamente com o Salmo 91, sejam os salmos mais conhecidos na história humana. Estes salmos, nós costumamos muitas vezes chegar em algumas residências e encontrar a página da Bíblia com a página amarelada, porque está aberto ali, porque ele é conhecido, né? Ele tem, e muitas vezes as pessoas utilizam o mal apenas como uma espécie de superstição. Mas nós não podemos negar, é inegável o fato de que o Salmo 23, juntamente com o Salmo 91, são os salmos mais conhecidos. Mas neste Salmo, irmãos, 23, Davi remonta o contexto pastoril, pois ele mesmo fora pastor de ovelhas. Nós lembramos da sua história, nós lembramos que ele saiu de detrás da malhada para ser ungido rei sobre o povo de Israel. Ele era um pastor de ovelhas, ele estava no campo pastoreando as ovelhas do seu pai Jessé. Possivelmente os escritores vão dizer que Davi escreveu este salmo quando já era bem idoso, bem vivido, né? E muitos vão dizer que talvez o contexto em que ele escreveu este salmo foi quando Absalão, seu filho, se revolta e usurpa o seu trono. E ele escreve este salmo, ele tem da parte do Senhor a inspiração para escrever este salmo. Mas uma outra coisa, irmãos, que nós não podemos deixar de perceber deste salmo é que ele se encontra entre dois salmos que nos dão uma atenção ou nos traz um sentido específico. Se você observar na sua Bíblia, ele está dentro do primeiro livro dos Salmos. Os salmos são divididos em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41. E nessa estrutura do primeiro livro, este salmo se encontra entre os Salmos 22 e o 24. No Salmo 22, irmãos, nós vamos encontrar a figura do pastor que se deu por nós. O sofrimento era já a profecia. São os salmos chamados messiânicos, que apontam para o sofrimento de Jesus Cristo. O Salmo 22 nos dá conta disso. Mas quando nós avançamos para o Salmo 24, nós vamos encontrar a figura do pastor que voltará para nos buscar. Glorioso, voltará para reinar. Voltará de fato para nos buscar e buscar um povo que ele comprou com o seu sangue, que ele conquistou, que é povo de propriedade exclusiva sua. Mas quando nós, irmãos, nos detemos no Salmo 23, nós vamos encontrar aqui a figura do pastor que cuida de nós, do pastor que está inserido no nosso contexto, do pastor que cuida de nós em todas as suas minúcias, que cuida de forma especial, que cuida como nenhum outro pastor cuidaria. E aqui, irmãos, especificamente neste Salmo 23,
através de uma linguagem metafórica, Davi descreve Deus como seu supremo pastor. E ele como uma de suas ovelhas. E ele traz à memória o cuidado de Deus. E lembram que ele escreve já idoso, uma pessoa idosa, alguém experiente. Ele escreve talvez aqui, pensando e trazendo à memória, trazendo ao coração todos os benefícios do Senhor para com a sua vida. No Saltério, nos Salmos, este salmo é denominado um salmo de confiança. Inegavelmente, irmãos, um salmo messiânico. Por que messiânico? Porque aponta para Cristo, aponta para o cumprimento da promessa, aponta para aquele que vem nos salvar, aquele que a Escritura do Antigo Testamento já manifesta a sua vinda, a sua chegada, o seu ministério, a história da redenção. O conceito predominante aqui neste salmo é Deus na qualidade de guia, de protetor, através das vicissitudes da vida, das circunstâncias que nós atravessamos, das circunstâncias que nós, como ovelhas, atravessamos. Predomina aqui também a confiança do salmista em Deus, e por isso ele se entrega sem reservas. E com isso, irmãos, nós entendemos e devemos entender que nós servimos ao Deus eterno. Quem é esse Deus eterno? É o nosso supremo pastor, é aquele que cuida de nós, aquele que continua cuidando e continuará cuidando de forma contínua, de forma ininterrupta. Ele continua cuidando das nossas vidas, que cuida das suas ovelhas. Nós somos semelhantes a ovelhas, e Ele cuida em todos os momentos. E é interessante que quando nós olhamos, irmãos, para o contexto original e o contexto do Oriente, quando Davi escreve este salmo, ele também tem na sua mente a figura da ovelha. A ovelha é um animal dependente. Os estudiosos vão dizer que a ovelha não enxerga bem, ela não tem senso de direção, ela tem suas fragilidades. E assim somos nós, irmãos, nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes do Supremo Pastor. E bendito seja o seu nome, porque nós temos um pastor que cuida de cada um de nós. Ele está cuidando, Ele continua cuidando, irmãos, em todos os instantes, em todos os momentos. E nós podemos, assim como Davi, nós podemos descansar no Deus Todo-Poderoso, o nosso eterno pastor. Nós só estamos aqui, meus amados irmãos, porque Ele continua manifestando o seu cuidado para conosco. Todos os dias, em todas as circunstâncias, Deus continua cuidando de nós, suas ovelhas. E eu convido você nesta noite a nós mergulharmos neste salmo. Por isso eu pedi para você permanecer com sua Bíblia aberta, para que nós possamos dele, irmãos, e nele encontrarmos as lições para aplicarmos às nossas vidas. E eu gostaria nesta noite de refletir com vocês, pensando nesse tema: quais são as formas que Deus, o Supremo Pastor, cuida de nós, suas ovelhas? Quais são as formas descritas no Salmo, as quais Deus, o Supremo Pastor, cuida de nós, que somos suas ovelhas? E eu convido você para nós lermos juntos os 3 primeiros versículos desse Salmo. Salmo 23, de 1 a 3. Leamos juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A primeira forma, irmãos, descrita aqui no Salmo, que esse Supremo Pastor cuida de nós, é de uma forma pessoal. Deus está cuidando do seu povo e de cada um dos seus filhos de forma pessoal. Grife na sua Bíblia, ainda que não seja riscando aí, ainda que não seja marcando, mas guarde no seu coração as expressões, irmãos, que indicam pessoalidade desse cuidado de Deus. Vejam as expressões: nada me faltará. É algo pessoal, irmãos. Nada me faltará. Leva-me às águas de descanso. Leva-me. É algo pessoal. Refrigera-me. É outra expressão pessoal. E por fim, guia-me, mostrando a direção, a forma como Deus nos conduz.
a forma como Deus lida conosco, como Deus lida com a nossa pessoalidade. São expressões, irmãos, que revelam essa pessoalidade. E mais do que isso, aqui está revelado, está diante dos nossos olhos, irmãos, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus, o cuidado supremo dele para com as suas ovelhas. O supremo pastor cuida de cada um de nós de forma pessoal. Aqui Davi ele vai remontar o contexto pastoril no qual ele viveu e dos pastores do Oriente, descrito tão apropriadamente por Jesus, o pastor dos pastores, no capítulo 10 do Evangelho de João. Não tem como nós lermos o Salmo 23 e nós não linkarmos, nós não estabelecermos um link com o capítulo 10 do Evangelho de João, quando o próprio pastor, personificado, o Deus Emanuel, Jesus Cristo ali, ele fala das qualidades do verdadeiro pastor, que não apenas cuida, mas que é capaz de dar a sua própria vida em favor de suas ovelhas. Tanto aqui, irmãos, como em João 10, descreve-se e é descrito o pastor assistindo pessoalmente o seu rebanho, pois se assim não fosse, viriam os lobos, as matariam. Por isso ele chama Deus de meu pastor, algo muito pessoal, algo muito individual, que revela nada mais, nada menos do que pertencimento, cuidado, conhecimento de nossas necessidades. Ninguém mais, irmãos, do que Deus conhece cada um de nós, conhece a você, porque você o pertence, porque você desfruta do seu cuidado, porque Deus te conhece. A palavra de Deus diz que a palavra nem nos chegou à língua, e Deus já conhece toda. Ele conhece profundamente, irmãos, porque nós servimos a esse Deus, o pastor onisciente, que nada lhe é oculto. Ele sabe, ele conhece todas as coisas. E é interessante que esse versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós fazemos a leitura no original, ele está numa espécie de gerúndio, que diz, o Senhor está me pastoreando. Ou seja, é uma expressão de continuidade, uma expressão contínua. O Senhor está me pastoreando, e por isso nada me faltará. A ideia de constância, a ideia de continuidade, a ideia de assistência total, ininterrupta, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, cada instante que nós vivemos. Alguns pastores, nesse contexto, chegavam a dar nomes a algumas ovelhas, cuidavam delas de forma particular. E de fato, irmãos, Deus faz isso conosco. Não é apenas um contexto remontado lá para o passado, do Antigo Oriente, mas é algo que faz parte do nosso contexto, é algo que faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Ainda no texto, a mesma expressão, nada me faltará, por si só, é uma declaração muito forte, que expressa a mais profunda confiança do salmista no Supremo Pastor. E esta era, irmãos, a experiência de Davi, a sua experiência com Deus. Em nenhum momento da sua vida, Davi ou Deus tinha o abandonado, ele desfrutava da sua companhia, dessa ação contínua, permanente, que também pode ser traduzido da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltou. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você pode me perguntar, mas pastor, que história é essa? Muitas vezes nós passamos por privações, nós passamos por lutas. A impressão é que nos falta alguma coisa. A impressão é que nós não temos aquilo que nós necessitamos. Mas eu queria, meu irmão, que você guardasse, meu irmão, minha irmã, o seu coração nesta noite. Pode ser que você não tenha tudo que você quer, mas Deus tem te dado tudo o que tu precisa, tudo que nós precisamos. Pode ser que nós não tenhamos aquilo que aos nossos olhos e ao nosso coração nós gostaríamos de ter, mas se nós não temos, é porque Deus é tão bom que não permite que essas coisas aconteçam conosco.
mas Ele tem nos dado, irmãos, o suficiente, bendito seja o seu nome, a fim de prover o bem-estar das ovelhas. Naquele contexto, o pastor precisava conhecer toda a região para buscar alimento e água. Até mesmo no deserto, irmãos, em meio às dificuldades, Ele refrigera a nossa alma. Ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. É aquele que sara, irmãos, a nossa alma, que não sara apenas o nosso corpo físico, mas Deus, esse pastor eterno, supremo, sara a nossa alma, sara as doenças que nós nem conseguimos detectar, mas Deus nos sara, porque Ele é poderoso, Ele expressa a sua cura sobre as nossas vidas. Por isso, a expressão aqui nos leva, irmãos, a algo muito simples, a continuarmos firmes, pois o Supremo Pastor, Ele cuida de nós pessoalmente. Ele lida com você na sua intimidade. Ele conhece você. Ele sabe do que você necessita. Aqueles que se entregam suas vidas a Jesus, têm um pastor pessoal. Um pastor que podem dizer, como disse o salmista: o Senhor é o meu pastor. Essa relação de pertencimento, irmãos, essa relação de intimidade, essa relação de pessoalidade. E diante disso nós nos perguntamos: quem era o pastor do salmista? Esse pastor poderoso. Eu pergunto para você nesta noite: quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Se esse pastor for o Deus Todo-Poderoso, saiba que Ele está cuidando de você, que Ele cuida de cada um de nós. Confie nele de todo o seu coração. Abandone toda a descrença, toda a falta de fé, toda a ansiedade, porque você serve aquele que cuida de você, que cuida de nós, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as necessidades. Amém? Servimos a um pastor que primeiramente cuida de nós pessoalmente. Mas como é que o Salmo, irmãos, ainda mostra acerca dos cuidados de Deus? Quais são as formas que Deus, o Supremo Pastor, cuida de nós, suas ovelhas? Versículo 4, vamos ler juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Segunda forma, irmãos, que Deus cuida de nós, suas ovelhas. Ele cuida presencialmente, não apenas pessoalmente, mas presencialmente. Essa é a temática do versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. No Oriente Médio, era comum as ovelhas serem perseguidas pelos animais ferozes. Nesse momento, alguns pastores abandonavam seus rebanhos e ficava nítido quem era pastor e quem não era. Davi, nesse contexto, irmãos, tem isso em mente. E era nesse momento que ficava evidente quem era verdadeiramente pastor e quem não era. Davi faz aqui uma declaração muito forte, muito profunda. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, mal algum. Agora nós nos perguntamos: por que, irmãos, Davi não temia mal nenhum? Porque tu estás comigo. Porque Deus está comigo. Era essa a expressão de confiança do salmista Davi. O Warren Wiersbe, ele vai dizer que no vale escuro, Ele não vai adiante de nós. No vale sombrio, no vale escuro, no vale em que nós não conseguimos ver, Deus não vai adiante de nós. Mas Deus, irmãos, vai ao nosso lado. Ele caminha conosco. Ele nos toma pela mão. Ele caminha conosco. Ele caminha, Ele segue nas nossas pegadas. Ele nos acompanha, nos guiando, aquietando os nossos medos. Mas o que será que o vale da sombra da morte, que Davi coloca neste salmo? O vale da sombra da morte, irmãos, representa qualquer experiência difícil em nossa vida.
que nos enche de temor, inclusive a morte. Quem não passa por essas coisas? Quem não é suscetível a esse tipo de sentimento, a esse tipo de angústia? O vale da sombra da morte serve para qualquer desses sentimentos que nos atemoriza, que traz medo, que traz angústia ao nosso coração, inclusive o medo da morte. E aqui, irmãos, Davi apresenta a figura do Deus que se revela como pastor verdadeiro, como pastor pleno, que não apenas aponta o caminho, mas que está presente conosco no caminho, que não foge, que não abandona as suas ovelhas, até mesmo nos lugares mais tenebrosos, nos lugares mais sombrios, até mesmo no vale da sombra da morte, Ele está conosco. E a certeza do salmista era esta: Deus jamais me abandonará. Mesmo que o mal o espreite, mesmo que o mal nos espreite, mesmo diante das maiores dificuldades, Deus não abandona as suas ovelhas. Observe o que aqui diz aí, ainda no versículo 4, no finalzinho, ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Para que serviam, irmãos, o bordão e o cajado? O bordão era a vara para espantar ou para afugentar o inimigo, mas o cajado era para sustentar, para segurar, para tirar dos vales, para trazer de volta a caminhada, para segurar, para conceder a segurança necessária que as ovelhas necessitavam. Enquanto com o bordão ele afugentava os inimigos, com o cajado ele nos traz para si mesmo, ele nos traz de volta para o caminho. Porque a ovelha também tem uma outra qualidade, é a teimosia. Aqueles que pastoreavam os rebanhos no Oriente viam isso. Quem não lembra da parábola das 100 ovelhas, que o pastor deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu, da que se ausentou? É com o cajado que o pastor faz isso. Então, mesmo com o mal espreitando, mesmo com as circunstâncias adversas, Deus está ali nos sustentando. Deus está lidando conosco, nos dando o seu livramento, nos dando do seu poder. Ele não é apenas, irmãos, pessoal e circunstancial, mas é Deus que está presente em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida. Nós jamais seremos privados da presença do Senhor. Os perigos, adversidades estarão sempre diante de nós ao longo da vida. Mas tem algo que nós não podemos esquecer, irmãos, que podemos contar com a presença de Deus. Quanto mais buscarmos a sua presença, quanto mais buscarmos a presença do Supremo Pastor, mais protegidos nós estaremos, e a sua paz encherá o nosso coração. O mesmo Davi, falando sobre a onisciência de Deus, quando ele escreveu o Salmo 139, dos versículos 7 a 10, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu estás lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, tu estás também, Senhor. E ele expressa ali a grandeza do poder da presença de Deus, dizendo que não é possível nos ausentarmos da sua presença. Ele está sempre conosco, Ele está sempre nos acompanhando, está sempre nos dando da sua companhia. Geralmente, irmãos, quando nós lemos esse versículo, nós achamos que Deus nos livrará de todos os perigos. E a teologia da prosperidade adora essas questões, dizendo não, que os crentes não podem passar por adversidades, que os crentes não podem passar pelo vale escuro, pelo vale da sombra da morte. Mas o texto não diz isso, irmãos. O texto nos diz, porém, que Ele estará conosco até mesmo no vale da sombra da morte, se nós tivermos de passar. Ele está presente. Ter Deus, irmãos, como nosso pastor, é ter a certeza da sua companhia, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. O pastor do salmista, estava presente. Será que aquele que nós temos feito, irmãos, de nosso pastor, está presente? Você tem desfrutado da sua presença, do seu cuidado, dessa presença ininterrupta também? Se o seu pastor, se o meu pastor, for o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso,
pode ter certeza que Ele está presente, Ele caminha com você, até mesmo no deserto, até mesmo nos vales sombrios. Jesus Cristo, o nosso amado pastor, Ele disse no finalzinho do seu ministério terreno: eis que estarei convosco até o mês que vem, até ano que vem. Ele disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse Deus, irmãos, que nós servimos, o Deus que não nos deixa, o Deus que não nos abandona. Muitas vezes a teimosia do nosso coração, a incredulidade, a falta de fé, nos faz nos afastar de Deus. Mas Deus jamais se afasta de nós, jamais se afasta do seu povo. Se nós o buscarmos, Ele nos acolherá, Ele estará conosco, Ele caminhará conosco de forma contínua. Amém, meus irmãos? E por fim, quais são as formas que Deus, o Supremo Pastor, cuida de nós, suas ovelhas? Os últimos versículos, versículos 5 e 6, eu convido você a lermos mais uma vez. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Guarde aí. Primeiro, Deus cuida de nós pessoalmente. Segundo, Ele cuida de nós presencialmente. Mas em último lugar, o salmista descreve aqui que Deus cuida de nós eternamente, de forma eterna. Davi aqui mostra, irmãos, a esperança que transcende este mundo visível, esse mundo palpável, esse mundo efêmero. Ele aponta para a glória vindoura. Aqui Davi ele vai descrever a forma honrosa como Deus o trata. As figuras presentes no Salmo, estar com alguém à mesa, era sinal de intimidade, era sinal de honra, era sinal de respeito. O banquete para a celebração da vitória perante os inimigos. A unção com óleo sobre a cabeça dos convidados simboliza o sinal de muita consideração, de muita honra. E Deus dá esses privilégios a ele, Ele descreve esses privilégios. Essa era a forma, irmãos, como Deus o tratava. Ele sabia que desfrutaria dessas bênçãos. Mas Davi prossegue dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos sem exceção. A bondade e a misericórdia do Senhor seriam suas companheiras. Estavam sendo e seriam até os seus últimos dias. Davi aqui, já bem idoso, como eu falei para os irmãos, certamente ele fez uma retrospectiva da sua vida. E como um filme que passa diante dos seus olhos, ele chegou à seguinte conclusão: apesar dos meus pecados, apesar dos meus erros, eu fui acompanhado pela bondade e pela misericórdia do Senhor. A despeito das lutas, das dificuldades, ele mesmo enumera no Salmo, quando ele fala aqui, quando ele descreve o vale da sombra da morte. Ele consegue aqui enxergar a benevolência de Deus em seu favor. E não apenas isso, irmãos, mas ele enxerga ainda algo mais sublime, que nós não podemos deixar de destacar. Deus o faria participante das coisas eternas, quando ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa é uma referência ao céu, ao eterno, às mansões celestiais. Ele sabia que esse mundo passaria, mas com expectativa ele visualizava um alvo além do visível, além do palpável, a morada eterna com Deus. Essa era a sua esperança, esse era o seu regozijo. Em nossa jornada, irmãos, para o lar eterno como peregrinos, primeiro, não viajamos sozinhos, somos acompanhados pela bondade e pela misericórdia do nosso Supremo Pastor. Para alcançarmos algo glorioso, algo eterno, uma cena que permeia a mentalidade do Antigo Oriente. A imagem do pastor
cuidando de suas ovelhas de forma específica. E geralmente eles faziam isso acompanhados pelos conhecidos cães pastores, que eram muito importantes nessas lidas, eram muito importantes nesse trabalho. Eu achei interessante o comentário que Champlin observa isso, e ele faz uma observação de forma esplêndida com relação a isso. Ele, quando chega nessa parte do Salmo, ele vai dizer que os cães pastores eram muito importantes nas lides do pastoreio. Eles ajudavam a cuidar das ovelhas, proviam disciplina, aumentavam a proteção do rebanho a que o pastor estava responsável. O antigo pregador notou a ausência de cães pastores, muito comuns no Oriente, no Salmo do Pastor. E ele, no seu sermão, ele disse o seguinte, ele complementou esse detalhe em seu sermão dizendo: ele fez com que os fiéis cães pastores fossem bondade e misericórdia. E ele declara: o Senhor é o meu pastor. E sim, mais do que isso, ele tem ótimos cães pastores, chamados bondade e misericórdia. Eles vão à frente das ovelhas, as seguem. Com eles e o pastor, até pobres pecadores como você e eu, podemos esperar chegar em casa finalmente. Porque nós estamos caminhando, irmãos, para casa, nós estamos voltando para casa. Isso é tão majestoso, irmãos, isso é tão profundo, que até mesmo quando nós passamos pelas experiências da morte, nós temos a plena convicção de que nós estamos voltando para casa. Que o verdadeiro crente está voltando para casa. E nós estamos sendo acompanhados diariamente pela bondade e pela misericórdia do Senhor. João Calvino, seguindo nessa mesma direção, ele diz: habitarei na casa do Senhor. E com esta frase conclusiva, ele claramente mostra que não delimitava os seus pensamentos aos prazeres e aos confortos terrenos, senão que o alvo no qual ele mira está fixo no céu, e alcançá-lo era o seu grande objetivo em todas as coisas. Davi também ansiava pelo dia que estaria para sempre com o Senhor. O pastor por excelência, o pastor perfeito. Que esse, meus irmãos, seja também o nosso maior alvo nessa terra. Servir ao Senhor na convicção de que nós estamos servindo ao Supremo Pastor, aquele que cuida de nós, em que seus cuidados não se esvaem apenas para este mundo, irmãos, esse mundo visível, esse mundo passageiro, esse mundo de ilusões, mas Deus está preparando algo ainda maior para nós. Se já desfrutar dos privilégios de Deus nesta vida é algo maravilhoso, esplêndido, imagine que eu e você iremos desfrutar das benesses celestiais com o Senhor, que ultrapassa, que estão acima de todas estas coisas. Esse, irmãos, é o maior privilégio, é saber que Deus está preparando para nós o lar celestial. É sabermos que mesmo em meio às lutas, às dificuldades que nós enfrentamos, nós precisamos de fato perseverar em nosso coração, perseverar na fé e trazermos sempre claramente à nossa vida, ao nosso coração, essa visão do salmista, que apesar de as promessas do Senhor, elas não têm fim, porque as suas misericórdias duram para sempre. O seu poder, a sua graça sobre nós é algo maravilhoso. E mais, irmãos, é entendermos que o nosso trabalho no Senhor não é vão, bem como todas as dificuldades que nós enfrentamos na realização desse mesmo trabalho. Saibamos que Deus está preparando algo eterno para cada um daqueles que nele confiam. Que nós possamos perseverar e guardar, nutrir no nosso coração esse anseio, a mesma expectativa que Davi nutria por isso. O saudoso Dr. Russell Shedd, ele disse que a comunhão com Deus na terra, e depois ainda mais nos céus, é o quinhão, é a herança dos que pertencem à família de Deus. O pastor do salmista é eterno. Aquele que temos feito, irmãos, de nosso pastor, é eterno também? A nossa confiança está firmada nele?
Se a nossa fé estiver firmada no Deus eterno, no pastor das nossas vidas, nós estaremos seguros, nós estaremos firmes, estaremos guardados, porque Ele cuida de nós em todos os momentos. O cuidado de Deus, irmãos, que nos cerca neste mundo, é com certeza algo maravilhoso. Ele é pessoal, Ele é presencial, mas nunca esqueçamos que Ele é eternal, Ele é eterno, Ele sobrepuja todas essas coisas. Tudo isso que nós vivemos, tudo isso que nós passamos. O Deus pastor, o Deus da aliança, é interessante como Ele permeia todo este salmo. Eu gostaria de encerrar esse sermão nesta noite, lembrando aos irmãos que os nomes de Deus estão presentes em cada provisão, em cada linha deste salmo. Se você observar, olhe para a sua Bíblia, olhe para o Salmo 23, e você vai perceber quando o salmo diz: nada me faltará. É a expressão do Jeová Jirê, o Senhor que provê, o Senhor que nos dá tudo o que nós necessitamos, que nada venha a faltar. É essa expressão utilizada aí no original, no Salmo, o Senhor que provê, o Jeová Jirê. Mas se prosseguirmos, quando o salmista fala nas águas de descanso, nós temos aqui o Jeová Shalom, é o Senhor da paz, é o Deus que nos dá a paz, que nos dá o descanso, que refrigera a nossa alma. Quem é, irmãos, que pode refrigerar a nossa alma senão Deus? Senão o Senhor. E aí está presente o Jeová Shalom. Mas nós prosseguimos: refrigera-me a alma. É o Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que sara os males da nossa alma. Ele que nos tirou, irmãos, do lamaçal de pecados. Foi Ele que nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele sarou a nossa alma, o Jeová Rafá. Veredas da justiça, quando ele fala no Salmo, nós detectamos aí o Jeová Tessiquenu, que é o Senhor justiça nossa. É o Senhor que expressa a sua justiça plena. Quando ele diz: tu estás comigo, nós identificamos aqui o Jeová Chamar. O Senhor está ali, o Senhor está presente, o Senhor está conosco. Quando ele fala na presença dos meus adversários, nós encontramos e detectamos aí o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu protetor. E finalmente, quando ele fala: unges minha cabeça com óleo, nós encontramos aí o Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. A unção com óleo simbolizava a presença do Espírito Santo. E nós identificamos aí a presença do Deus Todo-Poderoso. E é por isso, irmãos, que esse salmo é tão conhecido. E ele deveria ser ainda mais conhecido por nós, na expressão da nossa confiança, na expressão da nossa segurança para com Deus. E diante, irmãos, de tudo isso, uma pergunta não quer calar: será que nós conhecemos mais o salmo do pastor ou mais o pastor do salmo? Como aquele ancião, naquela solenidade, respondeu aquele jovem: tudo isso que vocês viram aconteceu porque você conhece o salmo do pastor. No entanto, eu conheço o pastor do salmo. Que de fato, irmãos, esse conhecimento, essa intimidade com Deus pastor, seja cada vez mais profunda em nossa vida, seja mais íntima nossa com o nosso Deus. Infelizmente, talvez nós tenhamos esse salmo memorizado, mas talvez poucos de nós tenhamos a ousadia de colocá-lo em prática como Davi o fez. Talvez seja esse o nosso maior problema: conhecermos mais o salmo do pastor do que o pastor do salmo. E nós precisamos, a cada dia, irmãos, mergulhar nessa intimidade com o Senhor, saber
que nós servimos aquele que pode todas as coisas, o Deus que é o nosso pastor. Amém? Curve sua fronte. Agradeça a Deus porque você serve esse pastor, porque você tem esse pastor pessoal, porque você tem esse pastor presencial, mas acima de tudo porque você tem esse pastor eternal, que está preparando coisas maravilhosas na eternidade para cada um daqueles que confiam no seu nome e que entregaram as suas vidas a Ele. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor,